Uma grande explosão atingiu mais de 50 imóveis e deixou 8 pessoas feridas no Rio de Janeiro. O Jornal da Record conseguiu as imagens do momento em que uma bola de fogo no céu aterrorizou os moradores de São Cristóvão durante a madrugada. Um ônibus passa, segundos depois, um clarão, e vai tudo pelos ares. Foi aquela bala e veio caindo tudo em cima da gente. Muita correria, muito pânico, muita criança gritando. Foi uma coisa que eu nunca vi na minha vida, parecia que era um terremoto. A explosão foi por volta das 3 da manhã. A vila de casas virou um monte de entulho. Entre os imóveis, havia um restaurante, uma pizzaria e uma farmácia. 8 pessoas ficaram feridas. Eu não tenho palavras, só tenho que agradecer a Deus por eles terem sobrevivido. Numa área de mais de 2.000 metros quadrados, apenas destroços e fumaça. Lojas e prédios vizinhos foram atingidos. A vista sugere que eu estou numa sacada, mas na verdade é uma sala comercial atingida pela explosão. As esquadrias de alumínio foram arrancadas com a força do deslocamento do ar. O prédio fica em frente à praça, a poucos metros de onde tudo aconteceu. Neste apartamento, o gesso do teto do banheiro despencou e as telhas de amianto foram jogadas longe. Eu tô como se eu estivesse acordando de um pesadelo. Em outro imóvel, o filho e o neto de Dona Rosane escaparam por pouco. Cenário horrível, cheio de caco de vidro, tudo estourado em cima deles. Tinha muito vidro mesmo. Cães farejadores procuraram por vítimas sob os escombros. À tarde, retroescavadeiras começaram a remover os destroços. A polícia abriu inquérito para apurar se houve estocagem irregular de gás. Moradores denunciaram problemas em um restaurante. Eu sabia que dentro tinha um bujão de gás na cozinha. Então eu fiz a denúncia por defesa civil, comissão região administrativa, defesa civil, fiz tudo isso aí. Mais de 50 imóveis estão interditados. Graças a Deus eu e meus filhos saímos com vida. Tá tudo bem. Como é que vai ser agora essa reconstrução? Começar do zero. Uma mãe acompanhava a filha no tratamento de câncer quando conheceu um menino que também lutava contra a doença, mas estava sozinho, sem apoio. Agora ele ganhou uma família. A história começou nos corredores deste hospital. Esta mãe acompanhava a filha com leucemia quando cruzou olhares com Gerlisson, que também estava tratando de um câncer raro. E eu me apaixonei pelo Gerlisson naquele momento. Durante o tratamento, a Cleide percebia que o Gerlisson sofria muito nas sessões de quimioterapia. Aos poucos, ela começou a se aproximar do menino e foi o início de uma história que mudou a vida deles para sempre. Cleide conseguiu a guarda provisória da criança. A família do garoto mora no interior do Pará e aceitou que ela cuidasse dele. É um tratamento longo, demorado, sofrido, onde a criança tem muitos efeitos colaterais. Aí você escolher uma outra criança na mesma situação. Pense o que isso significa para essa mãe. O sorriso no rosto de Gerlisson diz tudo. Ele conseguiu ganhar peso, ele aderiu melhor ao tratamento. Ser mãe é no momento que ele segura você pelo braço e diz: eu não aguento mais, e você dizer: você aguenta assim, porque você é forte, isso vai passar. E em 5 minutos ele olhar para você e dizer: obrigado. A justiça estipulou fiança de R$16 mil para motorista que atropelou e matou 2 operários na zona norte de São Paulo. As vítimas pintavam uma ciclofaixa quando foram atingidas pelo veículo em alta velocidade. Juliana Cristina da Silva, de 28 anos, estava embriagada, fugiu do local, mas acabou presa. Ela deve ser solta amanhã. Foi enterrado em São Paulo o corpo do piloto Joãozinho 13, que morreu num acidente de motociclismo em Goiânia nesse domingo. O atleta participava de uma prova quando passou reto numa curva e bateu no muro de contenção. A Justiça Militar decretou a prisão de 2 soldados envolvidos num crime na zona leste de São Paulo. Eles são suspeitos de matar por engano um vigilante durante uma perseguição, mas na hora de registrar a ocorrência na delegacia, disseram que o homem havia sido atropelado. O juiz Sérgio Moro aceitou hoje mais uma denúncia contra a cúpula da construtora Odebrecht. Com isso, ele reforçou a necessidade de prisão do dono da empreiteira, Marcelo Odebrecht.
O juiz Sérgio Moro justifica o novo pedido de prisão, dizendo que há risco à investigação, como destruição e interferência na colheita das provas e ocultação de dinheiro que pode ser enviado ao exterior. Essa tarde, Moro concedeu a liberdade ao ex-executivo da Odebrecht, César Ramos Rocha. As defesas das empreiteiras investigadas dizem que há contradições de valores pagos como propinas que foram apontados pelos delatores Fernando Baiano e Paulo Roberto Costa. Os advogados da construtora Andrade Gutierrez vão pedir ao Supremo Tribunal Federal a anulação dos depoimentos de Paulo Roberto Costa. Se o pedido for aceito, o ex-diretor da Petrobras pode até voltar para a prisão. Hoje, o ministro-chefe da Controladoria Geral da União esteve em Curitiba e anunciou que pretende recuperar aos cofres públicos todo o prejuízo causado pela corrupção na Petrobras. A iniciativa da Controladoria é recuperar 100% dos valores desviados. A crise dos imigrantes na Europa. Depois da pressão internacional, a Croácia decide abrir as fronteiras. Só hoje, cerca de 2.500 pessoas esperavam por uma solução debaixo de chuva e frio no território entre a Sérvia e a Croácia. O premier autorizou a passagem dos refugiados e disse que vai enviá-los para a Eslovênia. A situação se complicou quando a Hungria decidiu fechar a fronteira com a Croácia.